Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à solenidade de lançamento do livro Investigação Pós-Doutoral, Facções Criminosas e Ideologia de Poder no Brasil, de autoria do senhor professor Solon Henriques de Sá e Benevides. Para compor e presidir a mesa dos trabalhos, convidamos a professora doutora Liana Filgueira Albuquerque, vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba. Para acompanhar a senhora vice-reitora nesta sessão solene, convidamos o senhor Saulo Henriques de Sá e Benevides, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. A senhora Anne Augusta Alencar Leite Reinaldo, diretora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB. O senhor Walter de Agra Júnior, procurador-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O senhor Solon Henriques de Sá e Benevides, autor do livro. Olá. Senhoras e senhores, com a palavra, a vice-reitora, a senhora Liana Filgueira Albuquerque. Boa tarde a todas e a todos. Declaro aberta a solenidade de lançamento do livro Investigação Pós-Doutoral, Facções Criminosas e Ideologia de Poder no Brasil, da autoria do professor doutor Solon de Sá e Benevides. Convido a todos para acompanharmos, em posição de respeito, a execução do hino nacional brasileiro. Berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus
risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja assim. Olá, barulhos, tentas estrelado. E diga o verde dono desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Anunciamos a fala, por meio da execução de áudio do delegado da Polícia Federal, o senhor Fabiano Emídio de Lucena Martins, que escreveu o prefácio do livro. Muito boa tarde a todos, eu sou Fabiano Emídio, sou prefaciador da obra Facções Criminosas e Ideologias de Poder no Brasil, do professor Dr. Solon Benevides. É uma grande honra, eu gostaria de registrar inicialmente, poder apresentar esta obra à comunidade acadêmica, assim como também foi uma grande honra para mim poder ter a oportunidade de prefaciar a obra do professor Dr. Solon Benevides, uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito profissional e elevada admiração também do ponto de vista acadêmico. Então, mais uma vez, eu reitero aqui a minha grande honra em poder apresentar a obra do professor Dr. Solon Benevides nesta tarde à comunidade acadêmica. E falar de facções criminosas é falar de um tema que me é extremamente caro, tanto do ponto de vista acadêmico, enquanto professor de direito penal e de processo penal, como também do ponto de vista profissional, enquanto delegado de Polícia Federal e chefe da Divisão de Repressão à Corrupção da Polícia Federal. Isso porque facção criminosa é um termo que evoca Convidamos o senhor Francisco de Sales Gaudêncio, editor do livro, para fazer a sua fala. Boa tarde a todos. Senhora vice-reitora, Dr. Saulo Benevides, presidente do Tribunal de Justiça, advogado Walter Agra, senhora diretora do Centro de Ciência Jurídica, professora Anne, e Dr. Solon Benevides. Primeiro, desculpa pelo atraso. E dizer que esse momento se reveste de muita significação, não só para o próprio professor Solon Benevides, como para a Universidade Federal da Paraíba, o que demonstra o zelo profissional do Dr. Solon, não só no campo ou na área da sua advocacia profissional, mas, sobretudo, o estímulo que vem dar aos demais colegas professores, bem como o incentivo aos alunos do curso de Ciência Jurídica da Universidade Federal da Paraíba. Esse trabalho resulta exatamente desse parâmetro em que eu volto a lembrar: incentivo aos alunos do curso de Ciência Jurídica, onde o professor Solon Benevides
já trabalha há mais de 20 anos. E, especificamente sobre o livro lançado hoje, eu diria que a minha participação, que ele me qualificou de editor, eu apenas organizei e articulei a editora no tempo do reitorado da professora Margarete, e com outros colegas nós procuramos a universidade para procurar um trabalho, para a publicação desse trabalho. E por que a minha participação? Primeiro, a amizade fraterna que me une ao autor. Nós somos amigos há mais de 30 anos. E depois fizemos juntos 2 momentos na nossa formação acadêmica. A primeira, quando fizemos um doutoramento na Universidade de São Paulo, quando Solon descreveu sobre a Constituinte e as Constituições da Paraíba, trabalho este que está também no prelo, daqui a pouco ele fará um outro lançamento. Depois disso, passado, acho que 15 anos, nós voltamos novamente à universidade para estudar. Dessa vez, no doutoramento da Universidade de Santiago de Compostela, que é exatamente o resultado desse trabalho, Facções Criminosas e Ideologia de Poder no Brasil. Portanto, eu digo aos presentes, a quem saúdo a todos individualmente, de que realmente o momento é de estudo, de incentivo aos estudantes da Universidade da Paraíba. Com isso, eu diria que todos nós outros conhecemos Solon, seja na vida profissional, como na vida social, como na sua vida acadêmica. Portanto, eu fico extremamente lisonjeado em poder dar esse depoimento aos meus colegas da universidade e aos presentes do zelo profissional do professor Solon Benevides, que, aliás, todos nós conhecemos. Parabéns, Solon, um grande abraço e vamos continuar a luta. Um forte abraço a todos. Para fazer a apresentação do livro Investigação Pós-Doutoral, Facções Criminosas e Ideologia de Poder no Brasil, convidamos o senhor Walter de Agra Júnior. Permita-me inicialmente, com esse distanciamento que a pandemia nos impõe, mas diante da distância do púlpito para os presentes, me valer da retirada da máscara para melhor apresentar a obra de hoje. E eu falo apresentar a obra de hoje, porque apresentar Solon Benevides para esta universidade ou para os operadores do direito do Brasil seria repetir o óbvio lulante. Solon é um ícone em tudo que faz. E aqui, nessa obra, vocês vão ter a oportunidade de verificar que, mais do que uma leitura obrigatória para operadores do direito, esta obra constitui um marco fidedigno e atual de importante capítulo da história do Brasil. Por intermédio de um registro real, o autor faz um cotejo evolutivo, desde a criação das primeiras facções criminosas frente à ideologia de poder no Brasil e à evolução legislativa sobre o tema. Daí, de logo, se percebe que o livro tem premissas fixas e indispensáveis para o entendimento do tema, porque ele aborda 2 coisas precisas, as facções e a ideologia de poder. E, ao fazê-lo, ele parte do ponto de partida inicial posto pelo livro, foi o registro da criação da primeira facção criminosa denominada Comando Vermelho, que foi criada no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E, em seguida, a segunda facção, que foi o primeiro comando, que surgiu também na casa de custódia, desta vez na cidade de Taubaté. Estas facções, criadas nos maiores centros do Brasil,
e justamente em casas que deveriam servir de reabilitação, vejam o paradoxo, demonstram não apenas a fragilidade do sistema prisional do país, mas, sobretudo, a falência das formas atuais de ideologia do poder. Esse primeiro registro pode se apresentar como a parte introdutória da obra, porque logo em seguida ele enfrenta estas facções como autêntica forma deletéria de poder, porque escancaram a fragilidade do Estado e passam a apresentar em contexto e domínio do tráfico de drogas e armas enraizado por todo o país. Demonstrando que as normas são e devem ser editadas para atender às necessidades sempre mutantes da sociedade. O autor passeia magistralmente pela mens legis das leis que combatem o crime organizado e a organização criminosa, como os primeiros marcos legais para realmente enfrentar de forma efetiva as facções criminosas. Desfilando pela evolução social e normativa, a obra evidencia a fragilidade das instituições, associando-as a questões sociais que fomentam e estimulam a criação e expansão de facções e organizações criminosas em busca de dinheiro e de poder. E aqui o autor faz uma divisão da criação de fonte do poder, subdividindo-as em forma endógenas e exógenas. A habilidade e conhecimento do autor são realçadas ao extremo, quando conclui que a estabilidade, difusão e multiplicação das organizações criminosas ameaçam de morte a ideologia de poder no Brasil, comprometendo, inclusive, a soberania popular. Por isso, esta obra é marcada de grande significância jurídica, política, social e histórica, narradas de forma real e envolvente, revelando cenários ainda não visitados que prendem o leitor pela habilidosa forma como o tema é enfrentado. O espectro esboçado pelo autor pode se replicar de forma válida, tal qual um teorema, sendo facilmente constatado em qualquer cenário, inclusive no cenário local, onde facções nominadas de Estados Unidos e Al-Qaeda polarizam o submundo do crime no Estado, impedindo, não raras vezes, acesso às suas áreas, sobretudo em período eleitoral. Fato que demonstra a tentativa de obtenção de poder pelas facções criminosas e a clara intenção de deixar de ser uma força exógena de poder para se inserir umbilicalmente nas formas endógenas e legítimas de poder. Daí a grande razão da preocupação e a magnitude da obra. Estes fatos potencializam a importância da obra não apenas como registro histórico, repito, mas também como uma convocação para que a sociedade e os poderes constituídos possam combater mais firmemente esta nova ideologia de poder, fazendo, ao final, um convite para que o primeiro passo seja dado através da educação. E, em razão deste convite, creio eu, tenha sido feita a opção pelo autor de, nesta casa, na Casa da Educação Jurídica, esta obra ser lançada e apresentada. É essa a obra que eu convido os senhores para se deleitarem. Esta é a apresentação da obra de investigação pós-doutoral, facções criminosas, ideologia do poder no Brasil. Obrigado. Solicitamos que os componentes da mesa ocupem seus lugares na plateia, permanecendo apenas o autor do livro para realizar uma breve apresentação.
tirar esse microfone que eu vou ficar com... Pode tirar esse para facilitar. Eu tenho aqui. Está funcionando? Boa tarde a todos. Eu queria em primeiro lugar, fazer alguns agradecimentos e pedindo licença também, como o Dr. Walter Agra, para retirar a máscara e facilitar, portanto, a leitura e a apresentação, que, como falei, será breve, né? Farei de forma muito breve, já que nós estamos num sistema semipresencial, transmitido pela TV universitária, a quem eu agradeço demais a transmissão, e nós estamos vendo que no ambiente, cadeira sim, cadeira não, as pessoas se sentam, e vamos respeitando todas as regras sanitárias exigidas para esse momento. E por isso que pedi para que eu pudesse retirar a máscara e facilitar então a exposição. Mas antes da exposição em si, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Em primeiro lugar, a vice-reitora Liana Filgueira, que representa o magnífico reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdinei Gouveia. Essa obra, na verdade, ela teve o início, o primeiro passo, com a ex-reitora Margarete Diniz, que infelizmente não pôde comparecer à solenidade porque ela se encontra em Brasília e me passou uma mensagem nesse sentido. Mas a concretude e, portanto, a finalização da obra, da edição e publicação, ela se deve ao professor Valdinei Gouveia. E, portanto, a senhora se insere também nesse contexto dos meus agradecimentos pela edição e publicação da obra. Muito obrigado pela sua presença, a nossa vice-reitora Liane Filgueira. Eu quero agradecer também a presença do meu irmão, o desembargador Saulo Benevides, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, que se encontra aqui presente. Agradecer a Walter Agra Júnior pela apresentação do livro, meu amigo, irmão e sócio no escritório de advocacia. Agradecer ao professor Francisco Sales Gaudêncio, como ele disse, amigo de mais de 30 anos, começando a revelar a idade da gente, mas é o jeito. E agradecer as suas palavras, o seu carinho em relação à obra que ele fez menção, inclusive já fazendo menção também à tese de doutorado, que é sobre a Constituinte e a Constituição da Paraíba, que será lançada em breve, né, já está no prelo e será lançada em breve na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que é uma reconstituição de tudo o que ocorreu na Constituição da Paraíba e na Constituinte de 1988. Agradecer o professor Fabiano Emídio, professor de Direito e delegado da Polícia Federal, que ele fez um vídeo e que não pôde ser exibido aqui por questões técnicas, foi exibido apenas o áudio, mas ele fez um belíssimo prefácio da obra. Agradeço a gentileza dele de não estar na Paraíba, estar em Brasília, né, onde ele se encontra morando nesse instante, fazer a exposição que ele fez e, portanto, o que ele escreveu dentro da obra. Agradecer, eu não poderia deixar nunca de agradecer a Flávio Tavares, autor da capa desse livro. Eu disse na obra e digo sempre que Flávio é a genialidade que a Paraíba exportou para o mundo. Ele foi o responsável pela elaboração dessa capa e eu não poderia deixar de fazer o registro neste instante. Agradecer à professora Ana Augusta, minha amiga, minha colega de universidade, a nossa diretora do Centro de Ciências Jurídicas, pela cessão do espaço, por todo o esforço que ela fez para que esse evento, dentro e respeitando as regras sanitárias, fosse realizado no auditório do CCJ. Muito obrigado, Anne. Agradecer também a presença dos meus familiares, da minha esposa, Ana Tereza, da minha filha, Ana Caroline, de Miguel, de Gustavo, que não se encontra aqui, mas se encontra morando e trabalhando nos Estados Unidos, e ambos, o registro, ambos foram alunos do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Isso valoriza mais ainda a nossa universidade. A meu irmão Virgínio Benevides, que é juiz do trabalho em Pernambuco, e minha sobrinha Mariana, que se encontra aqui presente nesse momento. Aos professores, funcionários da universidade, alunos e ex-alunos da universidade que estão aqui
ou estão assistindo através da TV universitária este evento. Agradecer ao meu amigo que está presente aqui, Procurador da República, Roberto Moreira, que é um amigo irmão que se encontra presente no recinto. Agradecer também a presença do juiz Aloysio Bezerra, meu vizinho, meu amigo, cuja cultura a Paraíba exportou nos diversos livros que ele edita sobre os diversos temas. A presença de Aloysio só engrandece esse momento. Ao meu querido Lula Mota, que aqui representa o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba como chefe de gabinete, né, já que o presidente se encontra em viagem e não pôde comparecer. Agradecer também ao acadêmico Francisco Pereira, que é o autor da capa do livro de doutorado que será lançado em breve, que já se encontra no prelo. Repito mais uma vez, para ser redundante, como disse o professor Salles Gaudêncio. Aos meus colegas de escritório de advocacia que se encontram aqui presentes, também os meus agradecimentos. E repito mais uma vez os agradecimentos pela transmissão da TV universitária, né, para todos os recantos. Facções criminosas e ideologia de poder, ela tem a sua razão de ser, e eu explico o porquê da obra. Ela nasceu fruto não só da minha atividade acadêmica, né, como professor da universidade há mais de 20 anos aqui no CCJ, mas ela nasceu também do fato de pertencer ao sistema penitenciário do Estado da Paraíba, cujo quadriênio começou em 2017, terminou em 2021, e fui reconduzido, e aqui agradeço ao governador João Azevedo pelo convite de permanecer por mais 4 anos até 2025. Então, esta convivência com o Conselho Penitenciário fez com que eu pudesse conhecer os problemas da sociedade, do sistema penitenciário do Estado, e com isso elaborar essa obra, que é um tema atual e que não interessa apenas aos estudantes de direito, mas a toda a sociedade. Eu pretendo demonstrar isso na exposição que vou fazer de forma, repito, muito sintética e muito rápida, porque no livro eu me aprofundo muito mais na temática que eu vou abordar nesse momento. Esse livro, ele foi fruto da minha tese, como, repito, o professor Gaudêncio disse, da tese de pós-doutorado defendida e foi aprovada com louvor na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. A partir daí, com essas duas experiências do Conselho Penitenciário, aliás, as três, do Conselho Penitenciário, da minha vida acadêmica e do pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, é que veio a publicação deste livro. Pois bem, se nós virarmos um pouco a página aí eu coloquei uma questão que eu considero importante, que é o constitucionalismo e a democracia brasileira, e vocês vão entender por que é que eu abordei, antes de entrar no segmento facção criminosa, essa questão representativa da democracia brasileira. Fiz um pouco da evolução constitucional do Brasil, aliás, até no livro eu faço menção a uma palestra do general Golbery Couto e Silva, que é considerado um clássico do militarismo brasileiro, respeitadas as divergências ideológicas, mas ele tem uma palestra que representa muito bem essa dissonância da democracia no Brasil, ela é chamada de sístole e diástole, que é exatamente o movimento do músculo cardíaco, onde ele mostra que o Brasil, desde o seu descobrimento, desde capitanias hereditárias, viveu momentos de concentração e de desconcentração do poder político. E essa palestra ela foi pedida pelo general Ernesto Geisel para que ele convencesse à época, no final dos anos 70, a linha dura do Exército Brasileiro, que aquele não era mais um momento de concentração do poder político, mas de desconcentração do poder político e, portanto, de entrega do poder aos civis, e isso aconteceu em 1985. Mas se nós observarmos, nós temos, Brasil colônia, nós somos 322 anos colônia de Portugal. No Brasil Império, de 1822 a 1889, nós tivemos 67 anos. Em período de república, apenas 132 anos. Democracia mesmo, só 36 anos contados de 1985 para cá. Portanto, nós somos uma democracia muito jovem no mundo ocidental.
e o que isso representa, significa, para que se entenda o surgimento das facções criminosas no Brasil. Demonstra o quê? A fragilidade do Estado brasileiro, a não preparação do Estado brasileiro para não só esse tema que foi abordado no livro, mas como outras temáticas. Ou seja, em determinados momentos, o homem esteve acima das instituições, quando numa democracia, as instituições têm que estar acima dos homens. Então, como nós somos uma democracia muito jovem, nós não nos preparamos para combater determinadas mazelas. Uma dessas mazelas é exatamente o surgimento dessas facções criminosas. Por isso que eu fiz, e no livro tem uma digressão que interessa não só aos estudantes de direito, mas todo e qualquer cidadão, da história do constitucionalismo brasileiro, mostrando essas indas e vindas, essas rupturas, né, institucionais ocorridas no Brasil, e que leva à fragilidade do próprio poder público no combate à criminalidade, no combate à facção criminosa e outras mazelas da sociedade abordadas sociologicamente, filosoficamente, em outros temas, em outros livros. Aqui, especificamente, nós temos o enfoque da questão da criminalidade. Então, por isso que fiz esse histórico do constitucionalismo, para justificar o surgimento de facções criminosas, exatamente mostrando a debilidade da democracia no Brasil, das instituições políticas no Brasil, desde o descobrimento até os nossos dias. Então, passando um pouco mais adiante, a gente vai ver o surgimento das organizações criminosas no Brasil. Evidentemente que no livro eu faço uma menção a facções criminosas no exterior, da máfia e de outros países, né? Faço menção até ao cangaço no Brasil, né? Que do ponto de vista jurídico e do ponto de vista acadêmico, muitas vezes é visto com um certo romantismo pelos autores dos livros, mas foi o início de uma criminalidade, mesmo que incipiente, no Brasil. Mas criminalidade mesmo, eu coloco aí nos anos 60, ela já vinha nos anos 80 com a migração do homem do campo para a cidade. E essa migração, sem aquela preparação que me referi no primeiro slide, do Estado brasileiro, para que o cidadão pudesse ter emprego, moradia decente, renda, levou este cidadão à criminalidade. E esta criminalidade, ela tendeu a crescer exatamente década de 50 e agravando, e se agravando entre 1960 e 1980. Só que nós vamos ter um fato histórico relevantíssimo em toda essa história, que é exatamente o fato de que, durante o período militar que nós vivemos, os presos políticos, eles eram tratados como presos comuns. E eles eram levados, então, para o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Então, a convivência do preso político com os presos comuns levou ao ensinamento para os presos comuns daquilo que os presos políticos tinham, ou seja, estruturação, organização, hierarquia, disciplina, e tudo isso foi passado para os presos comuns que eles não tinham. Daí o surgimento de facções criminosas organizadas. E se nós virarmos um pouco a nossa página aí no slide, nós vamos ver que as primeiras organizações criminosas surgidas de forma hierarquizada, organizada, estruturada, exatamente pelos ensinamentos que eles receberam, foi exatamente o surgimento da Falange Vermelha no próprio presídio da Ilha Grande na década de 70. E o livro relata tudo isso de forma detalhada. Eu estou fazendo uma breve exposição para que vocês entendam o contexto do surgimento da Falange Vermelha, que depois foi transformada em Comando Vermelho. E notem que a bandeira da Falange Vermelha era vermelha em homenagem aos presos políticos do Brasil, já que eles fizeram um ensinamento aos presos comuns, nada melhor do que homenagear os presos políticos do Brasil naquele instante, já que eles estavam convivendo no presídio da Ilha Grande. E aí, posteriormente, nós tivemos o surgimento do primeiro comando da capital, o PCC, que foi uma insurgência dos presos em relação à área, um anexo da casa prisional de Taubaté, em São Paulo. Posteriormente, isso foi agravado pela questão da chacina do Carandiru,
onde 111 presos foram mortos. Isso levou ainda ao agravamento e o surgimento do PCC. No livro, os senhores poderão encontrar, inclusive, cartas do PCC, do Comando Vermelho, para os seus comandados, ou seja, aquela questão de hierarquia, o que deve fazer, como deve obedecer, até os erros de português da carta, eu fiz questão de retratar para que vocês tivessem a ideia do que estava se passando. Então, uma ordem nacional do PCC, uma ordem nacional do Comando Vermelho, para que eles se organizassem e pudessem agir, dentro do ensinamento, repito, que eles foram buscar naquela época. Então, nós vamos ter uma convivência do Comando Vermelho e do PCC durante muito tempo no Brasil, até 2016. Essa convivência se dava de que forma? Nos presídios eram separados por pavilhões, mas um protegia o outro. Ou seja, não havia agressão nem de membros do PCC ao Comando Vermelho, nem do Comando Vermelho ao PCC. Até que houve um rompimento exatamente no momento em que existia um cidadão chamado Jorge Taufati Romani, conhecido como Rei da Fronteira, e ele fazia um negócio que para ele era espetacular. Ele vendia armas para o Comando Vermelho e para o PCC. Em troca, ele recebia a cocaína que os dois comandos, as duas facções, queriam injetar no mundo exterior. Até que o PCC resolveu acabar com intermediários. E, de uma forma cinematográfica, esse Rei da Fronteira foi morto pelo PCC e o PCC resolveu fazer negócios direto. E agora nós vamos ver, virando aqui a página do nosso slide, a situação que nós temos hoje no Brasil. Claro que esse mapa pode já estar atualizado, é do anuário do Ministério da Justiça no Brasil, onde a gente faz algumas colocações aqui ao lado, que no livro ela está de forma bem clara, decifrada, aprofundada. Aqui fiz só uma menção para que os senhores pudessem ter uma ideia de hoje como está o PCC. Depois que ele passou a fazer negócios diretos e, portanto, deixar de lado o Comando Vermelho, ele cresceu muito mais do que o Comando Vermelho no Brasil. Hoje o PCC tem invasão, já foi detectado problemas do PCC até nos Estados Unidos da América, tentando chegar até os Estados Unidos da América para praticar delitos. Então, eles têm bases hoje, está aí relatado, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Peru, na Colômbia, direcionados ao tráfico de entorpecente. Que negócios eles fazem? Eles vendem droga ao Hezbollah, que é um grupo terrorista, e, de volta, o Hezbollah vende armas para o PCC. Ora, nós estamos tratando aqui de negócios de uma facção criminosa com um grupo terrorista. E, portanto, nós podemos ter problema de terrorismo no Brasil, se nós não tomarmos nenhuma providência jurídica de combate a essas questões. E nós lembrando também, para os estudantes de direito, para quem tem formação jurídica, que lei antiterrorismo no Brasil, o Brasil só veio ter por exigência do Comitê Olímpico, quando nós sediamos a Copa do Mundo e as Olimpíadas 2014 e 2016 no Brasil. Até então não tínhamos problema pela tranquilidade que o Brasil vivia, exceto por esse problema das facções criminosas no Brasil. Então, legislação antiterrorista é dos anos 2000 para cá, né? 2010 em diante. Então, não tínhamos e hoje temos uma legislação. Então, nós precisamos olhar muito bem isso para que esse problema não se agrave. Fora disso, fora todas essas questões, surgiu uma terceira vertente, que são os milicianos no Rio de Janeiro. Tá? Onde os milicianos no Rio de Janeiro, nós já tivemos problema de quê? Nós tivemos afastamento de vereadores, prisão de vereadores eleitos pelos milicianos, deputados estaduais presos por pertencerem aos milicianos, deputados estaduais que perderam o mandato ou renunciaram para não vir a ser punidos. Enfim, a ação do Comando Vermelho, mais do PCC e dos milicianos, resultou naquela intervenção da Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018. E se nós olharmos um pouco esse mapa, nós vamos notar que o PCC ele age diretamente em quase todos os estados da federação, enquanto que o Comando Vermelho ele terceiriza. Olha só a sofisticação que nós estamos chegando. Existem facções locais
e eles terceirizam com essa facção local. Eles não intervêm. Eles repassam a droga para essas facções locais e elas revendem, contanto que elas cumpram um compromisso com o PCC. E isso significa o quê? Significa uma organização, uma hierarquização. Para se ter uma ideia, o PCC ele tem representante em todos os estados da federação. Se eles quiserem saber quem é o representante do PCC internamente, na estruturação que eles têm, eles sabem quem é o representante no Amazonas, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em qualquer estado da federação. Portanto, vamos ter consciência de que isso é um problema gravíssimo que o país está enfrentando. E aí os senhores podem me perguntar, fora os milicianos, onde está a ideologia de poder nessa questão? Que é onde, para finalizar, eu quero demonstrar para vocês. Quando eu me referi ao constitucionalismo, foi exatamente, como já expliquei, para demonstrar a fragilidade de do Estado brasileiro em enfrentar essas questões. Para vocês terem uma ideia, a definição de organização criminosa e no ponto de vista jurídico para os estudantes de direito, esse detalhamento está muito bem colocado, eu espero, no livro. Eu não vou falar aqui porque nós estamos falando para estudantes de direito e pessoas que não estudam direito, não têm a formação jurídica. Mas no livro a gente faz um aprimoramento de toda a legislação de combate à criminalidade no Brasil. E para se ter ideia, definição de organização criminosa no Brasil, nós só tivemos em 2013. Olha como isso é grave. Só em 2013 nós nos importamos de ter uma legislação específica definindo o que era organização criminosa. Quando nós não tínhamos isso, nós tivemos um fato nacional que ocorreu e que todos têm conhecimento, que foi exatamente o trancamento de um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo não tinha outro caminho a fazer senão trancar o habeas corpus em relação, conceder o habeas corpus e trancar a ação penal, corrigindo, senão fazer o quê? Reconhecer que não havia uma definição legal de organização criminosa e, portanto, o chamado crime antecedente, os que conhecem direito e sabem do que eu estou falando, né? Exatamente referente àquelas pessoas que foram presas pertencentes a uma igreja, né? Lá para 1995, 96, 97, que pertenciam a determinada igreja, arrecadavam dinheiro dos seus adeptos e faziam uma lavagem de dinheiro do que eles recebiam como contribuição, como devoção, né, daquela igreja, e que foram processados, julgados, e o Supremo chegou à conclusão de que não havia uma definição no Brasil sobre organização criminosa, e teve que trancar a ação penal. Por isso que nós só tivemos mesmo uma definição de organização criminosa a partir de 2013 até os nossos dias. Então, se você colocar, nós somos uma democracia muito jovem, estamos aperfeiçoando ainda as instituições políticas no Brasil. Uma legislação recente de combate à organização criminosa é uma situação que requer a atenção de todos. E essa atenção, ela tem que ser cada vez mais eficaz na medida em que você tem, não só as chamadas organizações criminosas, que nós chamamos exógenas, nascidas fora da sociedade, como as organizações criminosas endógenas, nascidas no seio da sociedade. Afora as exógenas, nós temos as endógenas também. E aí eu coloquei como exemplo a Lava Jato, a gente decifra um pouco no livro a questão da Lava Jato, que com equívocos ou não, ela teve a sua virtude, né? Pelo menos na minha opinião, ela teve a sua virtude no combate à criminalidade no que diz respeito aos crimes cometidos no seio da administração. E aí, eu faço um pouco, dentro do livro, para finalizar, uma digressão acerca do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi modificado pelo Congresso Nacional, e aí eu analiso no livro, não vou fazer essa análise aqui agora, né, mas analiso no livro para os estudantes de direito, para aqueles que querem conhecer, eu faço uma digressão dos pontos principais do que foi reformado pelo Congresso Nacional e transformado em lei. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, salvo engano, no Natal de 2019, né, mas é conhecido como pacote anticrime, que foi um aperfeiçoamento da legislação brasileira, trazendo novidades para o Brasil. Por exemplo, para quem estuda direito, o acordo de não persecução civil, introduzido pela legislação
né, do pacote anticrime, sempre com a obrigatoriedade de homologação judicial, negociação com o Ministério Público, mas reparação de dano ao erário. Sem isso, não existe acordo. É apenas um exemplo daquilo que está inserido na análise que fiz dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Mas basta apenas o aperfeiçoamento da democracia, basta apenas que nós tenhamos medidas repressivas em relação ao combate da criminalidade? Eu creio que não. Precisamos de algo mais. Né? Nesse sentido, nós precisamos de algo mais. E a Polícia Federal Brasileira, a Polícia Judiciária da União, ela tem agido em algo muito importante. Porque não basta você apenas prender alguém, porque vem outro substituto. Prende um, vem outro substituto. Por causa da organização que eles têm. E por que eles fazem isso? Porque eles têm recursos para isso. E o que é que a Polícia Federal tem feito? Ela está nesse momento voltada para quebrar o braço financeiro dessas organizações criminosas, para evitar que elas tenham dinheiro, recursos, para poder financiar familiares, adquirir adébitos, praticar delitos, comprar armas e assim por diante. Então, se você quebra o braço financeiro dessas organizações criminosas, você consegue, sim, ter uma vitória mais eficaz. E, recentemente, nós vimos que a Polícia Federal Brasileira fez isso quando ela simplesmente desbaratou 30 empresas, salvo engano, em São Paulo, só em São Paulo, que fazia a lavagem de dinheiro do PCC. E eles já estão evoluindo no sentido da lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital no exterior. Então, por isso que algum jornalista escreveu de forma muito irônica, dizendo o seguinte, entre aspas, né, que o PCC é a empresa que mais cresce no mundo, enquanto não se tomar uma providência nesse sentido. Mas falei tudo isso e de todas essas preocupações, da eficácia com que a Polícia Federal tem agido, para colocar algo de reflexão que coloco no livro. Eu não acredito que a gente tenha solução a médio e longo prazo se nós não investirmos em educação. Educar o povo ainda é a grande solução a médio e longo prazo. Portanto, eu queria terminar a minha pequena exposição com uma frase de Paulo Freire, onde ele diz: não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho e inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos a vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba, a senhora Eliana Filgueira Albuquerque. Eu também vou pedir licença para tirar a máscara, seguindo aí a linha, né? Fica bem mais confortável para a gente poder falar. E cumprimentar, né? Tantas pessoas ilustres aqui, como o doutor Saulo Benevides, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o nosso autor aqui, Solon Benevides, um prazer enorme conhecê-lo, e toda a plateia aqui presente e seus familiares. Gostaria muito de saudá-los, de estarem aqui presentes. Aproveito este momento para fortalecer a importância desta obra aqui lançada no contexto da inovação, apesar de ser um resgate histórico, não é isso, professor? Mas que
É inovação porque leva para a sociedade de uma forma que, pela sua apresentação, parece ser bem simples, né? De fácil entendimento, porque é isso aí, como o senhor falou, é sair aqui da universidade para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. E pesquisas acadêmicas, que irão contribuir enormemente com a disseminação do conhecimento além dos muros da UFPB. Conhecimento esse tão relevante para todos nós, cidadãs e cidadãos brasileiros. Essa é a principal visão da UFPB, poder contribuir para uma sociedade mais evoluída e capaz de fazer escolhas a partir de critérios e fundamentos. Complementando aqui, como foi dito pelo professor Paulo Freire, né, dito pelo senhor aqui, que é a educação, não é isso? Esses fundamentos, esses critérios, nós temos a partir do conhecimento, que é colocado a nós através da educação. Além disso, a UFPB é atualmente reconhecida pela sua qualidade de pesquisas acadêmicas e publicações que vão além dos muros da universidade. Mais uma vez, gostaria de parabenizar o professor Solon pela importância da sua obra, que consolida anos de pesquisa, como ele mesmo falou nisso, uma história aí de vida, né, prática nesta área, sobre um tema cada vez mais importante, que é a segurança pública. Podem ter certeza que obras como essa, e professores e pesquisadores engajados, como o que nós temos aqui, são fundamentais para a construção de um futuro melhor. Agora, é papel da universidade apoiar, disseminar e fazer com que esta obra alcance nossos gestores públicos e governadores, contribuindo ainda mais para a construção de um país mais forte e seguro. A UFPB está aqui para apoiar cada vez mais pesquisas acadêmicas e publicações como essa. E contem conosco. Obrigada. Convidamos o autor do livro para dar início à sessão de autógrafos. Agradecemos o comparecimento e desejamos a todos um bom final de tarde. Took my baby on a Saturday bank. Boys, that girl with you, yes, we're one on the same. Now I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white.
listen to a song that goes ding, ding-a-dong, and the world looks sunny. Everyone is funny when they sing a song that goes ding, ding, dong, ding-a-dong every hour. When you pick a flower, even when your lover is gone, 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 ding-a-dong, listen to it, baby, it's a big hit. Even when your lover is gone, 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 sing ding, ding, dong. When you think it's all over, they let me down. Dry your tears and forget all your sorrow. Try to smile when you say goodbye. Ding, ding, dong, when you wake up tomorrow. Com licença. When the sun is up in the sky. Com licença a todos. Senhoras e senhores, gostaria de informar que ao final deste momento de autógrafos, lá fora está sendo servido um coquetel. Obrigada pela atenção. Along with your ding, ding, dong, ding-a-dong every hour. When you pick a flower, even when your lover is gone, 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 ding-a-dong, listen to it, maybe it's a big hit. Even when your lover is gone, 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 ding-a-dong every hour. When you pick a flower, even when your lover is gone, 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 ding-a-dong, listen to it, maybe it's a big hit. Even when your lover is gone, 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 ding-a-dong every hour. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, we can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I must stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I must stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. Under my umbrella. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me. There's no distance in between our love. So go on and let the rain pour. I'll be all you need and more. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath and I must stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand
here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around and all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinsons' affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Could you, Mrs. Robinson? Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.